Bom dia, cristãos! Tudo bem? Vamos para mais um capítulo, então, da nossa história, dessa história magnífica. Sou apaixonada por essa história e esse capítulo é o mais especial de todos. Eu diria o mais importante e o meu favorito também. É o capítulo de Jesus, o capítulo O Messias de Nazaré, onde tem a minha cena favorita da história inteira. Bom, no capítulo anterior a gente viu então que Públio e a família se mudaram para Cafarnaum, né? Se mudaram para Galileia, eles estavam lá em Jerusalém e se mudaram para Galileia para pegar novos ares, para ver se a Flavinha melhorava de vez, só que a Flavinha acabou dando uma piorada. Lembram? Assistiram o vídeo? Eu espero que sim. E daí Públio pergunta pra ela, né, o que ela quer, ele vai fazer de tudo por ela, né, porque ela tá ali piorando, tá quase morrendo, aí o que você quer, filhinha? Aí ela responde, papai, eu quero o profeta de Nazaré. Aí vamos ver, né, neste capítulo se Públio foi atrás do profeta de Nazaré. Bom, no dia seguinte, daquele episódio da Flávia quase morrendo na cama, ela estava pior ainda, né? ela já estava muito ruim, mas a cada hora que passava, a cada minuto, ela piorava mais e mais. Aí Públio e Lívia já estavam assim, angustiados, não sabiam mais o que fazer, não tinha mais o que fazer. Lívia não aguentava mais ver a filha dela ali morrendo na cama daquele jeito. E daí, ela foi falar com o Públio, né? Ela disse pro Públio que eles deveriam deixar de lado a posição política, a posição social deles ali, de romanos, né? Da elite de Roma. Deviam deixar de lado isso daí é besteira. E ir atrás do profeta de Nazaré, ir atrás, né? Porque ele curava um monte de gente. Ele podia curar a Flavinha também, né? E Lívia pediu, ficou ali implorando, insistindo pro Públio ir atrás dele. Vai, procura o profeta, procura o profeta. Aí Públio, né, já não aguentava mais. Lívia pedindo, falou, tá bom, eu vou ceder então aos seus pedidos, Lívia. Eu vou procurar o Messias de Nazaré. Ele ia, só que ele ia reclamando, né? Porque Publito falou bem assim... Ai, tá bom, eu vou, mas só por causa dessa angústia mesmo, essa angústia que eu tô sentindo em relação à Flávia, que vai me fazer eu me rebaixar tanto assim pra ir atrás desse profeta. Ele até podia ir atrás de Jesus, mas ia reclamando, né? E ainda disse que iria sozinho pra cidade, né, pro centro da cidade, ele ia sozinho e numa hora em que não houvesse quase ninguém da cidade. Ele disse que ia bem escondidinho assim, num momento que não era aqueles horários de pico, né, da cidade, onde tava bem pouco movimentada. Era nesse horário que ele ia. Porque ele não queria ser visto falando com Jesus de jeito nenhum, né? Nossa, Deus livre, na cabeça do Públio, se ele for visto por alguém, né, um senador romano, ser visto pedindo ajuda a um simples carpinteiro, né? Aí Publito ainda fala, né? Eu não vou fazer o absurdo de chegar nele pessoalmente, pra eu não descer tanto, né, na minha dignidade social. Ai, Públio, não sei nem o que dizer de você. Bom, passou um tempinho e lá foi Publito, né, atrás de Jesus. Foi lá, bem escondido, esperou passar as horas movimentadas da cidade. Aí ele andou, caminhou assim, 300 metros mais ou menos. Encontrou alguns pescadores que passaram por ele encarando ele, né, não gostavam de romanos. Aí nisso passou uma hora, Publito ali esperando, nada de Jesus aparecer, né? Pensando, por onde será que anda Jesus? Por onde será que anda o profeta de Nazaré neste momento? E nisso, né, que ele tava esperando, né, ver se ele encontrava Jesus, ele pensou, meu Deus, mas como que eu vou conversar com o Messias? Como que a gente vai se entender, né? Porque nem a mesma língua a gente fala, né? Jesus falava aramaico e os romanos falavam latim, mas a gente sabe, né, que Jesus fala todas as línguas do mundo. Jesus conseguiria se comunicar com qualquer pessoa da Terra. Mas Públio não sabia disso, por enquanto. Aí ali, com seus pensamentos, esperando pra ver se Jesus ia aparecer, ele ficou pensando na vida. Aí ele começou a sentir a mesma sensação que ele sentiu quando teve aquele sonho lá do primeiro capítulo. Lembram do sonho do primeiro capítulo que ele falou somente pro Flamínio? Pois é, ele teve essa mesma sensação, a mesma sensação de quando ele teve o sonho. Aí foi nesse momento que ele sentiu, assim, umas vibrações no ar. Ele sentiu um magnetismo estranho, suave. E ouviu passos de alguém se aproximando. Quando Públio se virou pra ver quem era, se tratava de um homem, ainda moço, ainda jovem, que deixava transparecer em seus olhos, Profundamente misericordioso, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos moldavam o rosto daquele homem extraordinário. Cabelos esses castanhos, porém, segundo Emmanuel, com fios levemente dourados por causa de uma luz que vinha junto com ele. Jesus tinha a sua luz própria, né, que daí iluminava todo ele, inclusive os cabelos. Esses detalhes, né, que Emmanuel coloca no livro sobre Jesus é magnífico, né? Assim como todos os detalhes, né, que ele coloca dos lugares, das coisas. Mas os detalhes de Jesus são os melhores. Emmanuel também fala no livro que Jesus tinha um sorriso divino, coisa mais linda. Transparecia, assim, uma bondade imensa. Aí Públio reconheceu na hora que aquele homem era o Messias de Nazaré. Publito nunca sentiu algo parecido. Aqui ele diz que nem quando ele foi apresentado ao imperador Tibério, o imperador da época, ele sentiu tamanha emoção.
É que não tem comparação, né? Bom, como eu já havia dito no vídeo anterior, Publito não era de chorar, mas ali naquele momento ele viu Jesus, ele chorou. Começou a escorrer algumas lágrimas dos seus olhos, né, naquele momento. E por alguma força do destino, Públio se ajoelhou. alguma força misteriosa fez Públio se ajoelhar, assim, involuntariamente na frente de Jesus. Jesus foi caminhando lentamente na direção dele, estendeu a mão direita assim para Públio e falou no idioma romano, O qual Públio entendeu perfeitamente. Senador, por que me procuras? Jesus, ele respeitava muito a vontade das pessoas e ele chamou Públio de senador porque Jesus sabia, né, que no íntimo era como Públio gostaria de ser chamado. Um dia eu vi uma palestra do Jorge Alahá que ele conta, né, ele explica que na história Paulo e Estevão, né, Jesus fala Saulo, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? Antes dele virar Paulo ainda, né, ele chama Saulo pelo nome, diferente de Públio. Públio gostava que as pessoas, no geral, chamassem de senador, porque era o que ele era, né, na época. Ele gostava desse título, sabe? Ele se orgulhava de ser um senador romano, por ser da elite de Roma. Por isso que quando Jesus foi chamar pelo Publito, ele não falou Públio, por que me procuras? Ele falou, senador, por que me procuras? Aí nisso Jesus continua, né? Ah, senador, foi preciso que você me procurasse na hora mais clara do dia, para que você pudesse adquirir de uma só vez e para a vida inteira uma lição de fé e de humildade. Nesse momento, Públio, ajoelhado, com as lágrimas caindo no seu rosto, Públio não conseguia falar uma palavra sequer. É como se as palavras não saíssem da boca dele, sabe? Mas também não precisava, né? Porque era só ele pensar que Jesus sabia. Jesus conseguia ali ler os pensamentos, né? Adivinhar os pensamentos, como se a pessoa estivesse falando mesmo. E nesse momento ele pensou na Flavinha, na filha dele que estava doente. Aí Jesus fala, eu não venho buscar um homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao reino de meu Pai. Eu venho buscar as súplicas de um coração triste pela filhinha que está doente. Só que, o que acontece? Jesus deixou bem claro que não é o sentimento dele que salva a Flávia, e sim a fé de Lívia. Jesus fala, a fé e o amor da tua mulher que salva a filhinha doente. E aqui vem a minha cena favorita, a minha fala favorita do livro inteiro, da história inteira. Que Jesus fala assim, depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Nessa assim, ó, daqui a alguns milênios que Jesus fala, eu sempre uso isso pra minha vida. Pra qualquer coisa que acontece, né, que não é no momento, eu sempre falo, daqui a milênios, daqui a milênios isso acontece. Quando eu vejo alguém assim que não está tão próximo de Jesus, eu penso, daqui a milênios essa pessoa fica próxima. Porque se não for hoje, é daqui a milênios, né? Então eu tô sempre falando isso no meu dia a dia. Quem não seguir Jesus agora, né? Quem não seguiu ainda, daqui a milênios seguirá. Não tem problema, Jesus não tem pressa. A pressa é nossa. Só que era nesse momento que Públio tinha que seguir Jesus, né? E negar o seu belíssimo sangue azul, negar o seu cargo no Império Romano. Porque lembra do sonho do primeiro capítulo? Que naquele sonho, né, que era uma lembrança de uma vida passada, Públio lembrou de quando ele ainda estava no céu, estava ali no plano espiritual antes de reencarnar, que falaram pra ele que nessa encarnação não era pra ele negar o chamamento da verdade. Ele não podia negar o chamamento da verdade. Ou seja, Jesus, né? É a verdade, né? Ali o chamamento da verdade. Jesus estava chamando Públio para ele. E Publito, né? Infelizmente, só daqui a milênios, não entendeu as palavras de Jesus. Porque Jesus continuou falando ali, né? Há muitos milênios eu venho reunindo as ovelhas para as alegrias e o reino de meu Pai. Nisso, quando Jesus ainda estava falando, alegrias do reino de meu Pai, humildade, Públio pensou, né? Humildade? Quem esse profeta é? Pra ficar falando assim. Para um senador romano, um senador do império. Mesmo com tudo aquilo ali que Jesus estava falando, parece que não entrava na cabeça do Publito. E ele pensava, né, gente, quem que esse profeta pensa que é pra falar assim comigo, né? Perdeu completamente a noção. Aí, enquanto ele estava pensando isso, ele lembrou, né, ali nesse momento ele lembrou de Roma, do Império, né, do Império Romano, do seu cargo de senador, dos triunfos e das glórias do Império Romano. Públio lembrou ali nesse momento. E, como eu já disse, ele não precisava falar uma palavra. Era só ele pensar que era como se ele estivesse falando, porque Jesus sabia tudo que ele estava pensando ali. E quando ele teve esse pensamento, Jesus falou pra ele, né? Todos os poderes do teu império são bem fracos. Todas as suas riquezas bem miseráveis. Porque um dia deixarão de existir as suas águias poderosas. Águias, né, que Jesus estava se referindo, era o símbolo do Império Romano, né, as águias romanas. Elas deixarão de existir sob um punhado de cinzas. Ou seja, todo o teu império cairá por terra.
Gravem essa informação que Jesus está falando, porque isso vai fazer sentido no final dessa história. Porque só uma lei existe que sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, que é a lei do amor, instituída por meu pai desde o princípio da criação. Jesus falando, continuando, e Públio só os pensamentos, né, que ele não conseguiu falar nada. Mas, né, ali, pensando daquela forma, quem que é esse profeta pra falar assim com um senador? Ali Públio já negou, né, negou Jesus ali, e ele não ia segui-lo. Foi nesse momento que ele negou Jesus. Mas Jesus disse, não tem problema, né, daqui a milênios ele seguirá. Aí Jesus, sabendo, né, que Públio não queria segui-lo, tinha negado, né, ainda ficava com esse negócio, ai, senador, não sei o que, não sei o que. Aí Jesus falou pra ele, agora volte ao lar consciente das tuas escolhas. Aí ali Jesus ainda reforça, se você se alegra com o restabelecimento da sua filha, né, se você vai ficar feliz com a cura dela, e nisso Jesus automaticamente curou a Flavinha, porque Ana e Lívia estavam aqui rezando pra ele, né, e ele sabia disso. Automaticamente neste momento Flavinha foi curada por Jesus. Mas daí Jesus falou, né, se você se alegra com essa cura da Flavinha, não te esqueça que isso representa um agravo de deveres ao seu coração, ou seja, era pra ele saber ali nesse momento, era Jesus que tinha curado a Flávia, e não foi médico, e não foi os ares de Cafarnaum, e não foi nada que curou a Flavinha, foi Jesus e, é claro, a fé de Lívia, né, que Jesus fala, a fé da tua mulher vai curar a tua filha. Publito não acreditava nisso, era orgulhoso este senador romano, não queria dar o braço a torcer, porque no fundo ele sabia que tinha sido Jesus que tinha curado a Flavinha, mas ele não ia admitir isso jamais, né, só daqui a milênios. Aí depois de tudo isso que Jesus falou, Públio queria falar alguma coisa, mas não conseguiu. As palavras não saíam, gente, da garganta dele, não conseguiu falar nada. Só falou por pensamento, né? E ali, magicamente, quando Jesus ia sumindo, desaparecendo, Públio começou a desmaiar, sabe? Apagar. Dormiu ali. Desmaiou ali, né? E daí quando ele acordou, já era umas 9 horas da noite. Já tava de noite, já dormiu ali mesmo. E daí voltou pra casa, né, o nosso querido senador. Mas ele ficou pensando muito naquelas palavras de Jesus que ficaram arquivadas na sua consciência pra sempre, né? Acho que até hoje tá na consciência do Publito, do Emmanuel, as palavras de Jesus. No livro fala, né, que Publio, quando ele voltava pra casa, Publio até pensou, mas gente, será que ele é algum tipo de feiticeiro? Será que o profeta é algum tipo de feiticeiro? Porque em Roma não existem feiticeiros e bruxos. Será que ele é isso? Será que aqui na Galileia ele é algum desse tipo? Ele ficou pensando isso, né? E ele também pensou, gente, será mesmo que eu tenho que abandonar as minhas antigas tradições romanas? Minha posição social, política que eu prezo tanto, que eu gosto tanto? Será que eu devo abandonar a elite de Roma? Ele teve todos esses pensamentos, o Publito, e não seguiu nenhum deles, né? Bom, quando o Públio chegou em casa, ele viu que a Flavinha estava completamente curada. Como um milagre mesmo, sabe? Ela estava dormindo nos braços da Lívia e a febre tinha passado, estava tudo bem com a Flavinha. Aí Lívia, né, contou pra Públio que a Flávia tinha dito que tinha sentido alguém passar a mão na cabeça dela. Era a mão de Jesus, né? Jesus não foi lá na casa deles, né? Como eu tinha falado antes, Jesus não foi lá na casa deles, passar a mão na cabeça da Flavinha, não precisava disso. Só com os pensamentos Jesus já conseguia curá-la. Aí nisso, Lívia fala pro Publito, né? Ai, Publio, desde que você saiu, tá eu e a Ana aqui rezando pra você, pra Flavinha, pro Messias, pra todo mundo. Implorando, né, pra que o profeta atendesse o seu pedido. E agora a Flavinha tá curada. Aí Lívia continua, né? Esse Jesus, ele deve ser esse profeta, né? Esse profeta, ele deve ser algum enviado por Júpiter pra salvar as almas, né, deste mundo. Aí nisso, Ana interrompe e fala assim, não, minha senhora, Jesus não é um enviado de Júpiter. Jesus é o Filho de Deus vivo, seu Pai, nosso Pai, que está no céu. Aí nisso, Públio, olhando aquelas falas das duas, né, de sua esposa e da Ana, de sua esposa, de sua serva, falando, né, dessa forma, já tava com aquela cara fechada, já não gostando nada do que estava ouvindo e muito menos de Ana interromper a conversa dos senhores, né. Considerava isso uma ousadia, uma serva judia se intrometer ali na conversa dos patrões romanos, isso era um absurdo para Públio Lentulus. Aí nisso, né, ali Públio pensando em colocar ordem na casa, ordem nas coisas de novo, pega e fala pra Lívia. Aí Lívia, eu não vi nada demais no que aconteceu. Nada de extraordinário no que acaba de acontecer. Tá vendo, gente? Ele não admitiu que foi Jesus que curou a sua filha. No fundo, ele sabia, mas ele não admitiu. Disse que não viu nada demais, né? Aí continuou falando ali pra Lívia. Claro que ela ia melhorar. A gente deu remédio, a gente deu todos os tratamentos possíveis e imagináveis, todos os cuidados. É claro que ela ia melhorar. Isso ele falou pra Lívia, né? Aí ele virou pra Ana e falou. Quanto a você, Ana? Com uma arrogância, né? Ele falou com aquela arrogância, aquela superioridade. Bom, você já fez o que tinha que fazer aqui, né? Agora a Flavinha melhorou e você já pode ir embora desse quarto. Vai pra lá que Lívia tem as servas dela que ela trouxe de Roma, as servas pessoais dela. Você não precisa mais ficar aqui, tá? Tchau, vai embora.
Aí, depois dessas palavras, né, do senador, Ana foi obrigada a sair do quarto, olhou pra Lívia assim, e Lívia tava envergonhada, né, claramente envergonhada pelas palavras de Públio, porque Lívia já considerava a Ana como uma bela amiga, né. Mas, enfim, senador Lentulus. Aí, quando Ana saiu, Lívia falou, né, pro Públio, que é isso, Públio? Que é isso, senador? Agora que a gente tem que reconhecer os esforços, né, da Ana, dela ter ajudado a gente com a Flavinha, você vai tratar ela com essa grosseria? Aí, nisso, Públio fala, né, rebate Lívia. Essas suas infantilidades que me obrigam a agir dessa forma. Como é que pode uma patrícia romana ficar assim de intimidade com uma serva? O que as pessoas vão falar? Daí falou um monte, aquelas baboseiras De Públio Lentulus, né? E disse que Lívia fica dando muita confiança pra serva. E também ficou perguntando da onde você confia tanto assim nesse profeta de Nazaré. Ele não é superior aos magos e feiticeiros de Roma, não, tá? E além disso, o que você tá fazendo com as nossas tradições romanas, gente? Públio falou, encheu ali a paciência de Lívia, coitada dessa mulher. Era pra ele tá dando pulos de alegria, né, gente? Que a filha dele estava curada, completamente curada por Jesus. Mas não, né? Brigar numa hora dessas, isso é tão Públio Lentulus. Aí nisso, Lívia fala, né? Eu não concordo com você, Públio. Eu tenho certeza que a Flavinha foi curada pelo Messias. Ela foi curada por esse homem extraordinário. Lívia, que nem esteve ali com Jesus, tinha certeza absoluta que tinha sido Jesus que tinha curado a Flávia. Públio, que esteve, conversou com Jesus, olhou Jesus nos olhos, e depois de tudo que Jesus falou pra ele, ele não admitia que tinha sido Jesus, gente. Assim fica difícil, Públio Lentulus. Aí Lívia tentando explicar, né, pro Públio. Não, mas eu vi no momento que você tava lá conversando com o Messias. No momento que ela foi curada, a cama dela estava iluminada com luzes diferentes. A Lívia tentando ali explicar e convencer o Públio de que tinha sido Jesus, e Públio, não foi nada disso. Você deve estar alucinando, deve estar igual esse povo aqui da Galileia. Ai, Publito, só daqui a milênios, né, Publito? Bom, então ali, depois das discussões, eles pedem desculpas, que tá bom, me desculpa, se ofendi, não sei o que. Aí, Públio, não, tudo bem, eu que devo pedir desculpas, mas eu não gosto que você fale que este mago, este feiticeiro de Nazaré curou a nossa filha, eu não gosto disso. Pois ali eles se desculparam e Públio falou, bom, mas pelo menos essa cura de nossa filha significa o nosso retorno a Roma. Podemos voltar a Roma agora tranquilamente, né, já que Flavinha se curou, e esse era o único objetivo da viagem deles, afinal de contas, né. Daí, Publito disse assim, ó, só esperarei mais alguns dias pra organizar, né, as coisas. Amanhã mesmo eu vou falar com o Sulpício Tarquínios pra ele iniciar, né, as providências da nossa volta. Ai, Publito, por que você esperou mais alguns dias? Gente, outra coisa que essa história ensinou é nunca deixe para amanhã. Nunca. Nos próximos capítulos vocês vão entender o porquê. Mas nisso, né, Lívia, intimamente dentro dela, sem falar pra Públio, só dentro dela, assim, nos pensamentos dela, ela agradeceu a Jesus, porque ela sabia que tinha sido Jesus. Não importa o que Públio falasse. Ela tinha certeza que foi Jesus que curou a Flavinha. E foi mesmo, né, gente? Enquanto Públio, né, não admitia jamais. Ele até tentava afastar de toda forma essa teoria de que tinha sido Jesus que tinha curado a filha dele. Ele tentava assim, ó, não foi o Messias. Foi o tempo, foi os médicos, foi o remédio, foi qualquer coisa, menos Jesus. Públio considerava no seu íntimo aquele momento que ele teve com Jesus uma humilhação, né, gente? Na cabeça do Públio foi uma humilhação, né? Porque a força, né, de Jesus, ali, o magnetismo fez ele chorar, fez ele se ajoelhar, fez ele não conseguir falar nada. No íntimo dele ficava assim, ó, cafifado com isso daí. Se doendo, né, com orgulho ferido, com o ego ferido, pensando que foi uma humilhação. E, gente, pasmem, naquela noite, né, depois de tudo aquilo ali, a cura da Flavinha naquela noite, Públio relembrou de novo aquele sonho do primeiro capítulo, no qual era a lembrança de uma vida passada dele, né, que ele era o Públio Lentulus Sura, lembra? Ele tava ali junto com Catilina, Lúcio, Sérgio, Catilina, lembra? Eu falei no primeiro capítulo, lembrou de tudo, gente, nessa noite, né, ele sonhou de novo, o mesmo sonho. De novo, ele experimentou aquelas amargas angústias, né, gente, isso tudo devia ser um sinal, né, fizeram ele lembrar de novo, porque era pra ele seguir ali no caminho da verdade, no caminho de Jesus, era pra ele seguir Jesus, ele não podia ter negado Jesus ali, era o combinado que os espíritos falaram pra ele, né, no plano espiritual antes dele reencarnar, e ele fez tudo ao contrário, o guia dele devia estar agoniado, meu Deus, não foi isso que a gente combinou, você fez tudo errado. E ele tendo esse sonho de novo, essa lembrança, né, ele sentindo aquela angústia, um espírito ali, né, não sei se devia ser o espírito guia dele, falou ali pra ele, enquanto ele estava dormindo. Públio Lentulus, por quê, Públio Lentulus? Por que você desprezou aquele minuto glorioso do qual você podia ter tido a sua redenção eterna? Você teve, naquele momento, dois caminhos, de ser um servo de Jesus e de ser um servo do mundo. E você escolheu ser um servo do mundo. Públio estava tomando um esporro ali da espiritualidade.
os espíritos continuaram, né, falando pra ele. Ali, se você tivesse seguido Jesus, né, tivesse escolhido ser um servo de Jesus, o fardo seria mais suave na sua vida. Porque com Jesus o fardo é mais suave. Mas já que você escolheu o segundo caminho, ser servo do mundo, se prepara, porque o negócio vai ser pesado pra você. Porque você preferiu, você escolheu o caminho mais difícil, o caminho mais escabroso, que não vai ser atenuado as dores, não vai ser atenuado os rigores. O mundo não vai ter pena de você, Publius Lentulus, neste caminho. Sofrerás muito, porque nessa estrada o fardo é pesadíssimo. Gente, se falasse um negócio desse pra mim, acho que eu chorava até morrer. Mais uma vez ali, os espíritos estavam tentando avisar ele no sonho, né? Dizer que ele escolheu o caminho errado. Ainda dava tempo, né? Porque foi só um dia. Se ele chegasse no outro dia e falasse, não, eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus, pelo amor de Deus. Acho que ainda dava tempo, mas não. O Blito não pescava, sabe? Essas coisas, esses sinais, esses avisos que ele recebia. Jesus falou com ele cara a cara e ele desdenhou. Então, gente, dá até pena do que vai acontecer com o Publius daqui pra frente, tá? Daqui pra frente na história, a vida do nosso querido senador Publius Lentulus é só ladeira abaixo. Tudo isso porque ele não seguiu Jesus. Tá vendo a importância de seguir Jesus? Qualquer coisa que você for enfrentar na vida vai ser suavizado, vai ser amenizado, o fardo vai ser mais leve, porque você tem Jesus. Agora, se você não tiver Jesus, o fardo é pesadíssimo, como os espíritos mesmo falaram aqui pra ele. Aí os espíritos finalizaram com: vai, Publius, junte todas as suas forças aí, porque você vai precisar. Porque difícil será a tua luta a partir de agora. A gente vai estar com você, não iremos te abandonar, mas vai ser terrível. Bom, no outro dia, né, depois de tudo isso, Flavinha estava feliz e saudável como nunca, né? Tinha saído a febre, a má disposição, né? As doenças, as feridas no rosto foram sumindo. Flavinha estava 100%. Aí nisso, né, ela estava muito alegre, muito saltitante. Quando Publius acordou, Flavinha deu um abraço, né, no pai dela. Aí Publius pesou um pouquinho a consciência ali e já falou pra Lívia, né? Lívia, é verdade, né, que ontem eu estive mesmo com o Messias de Nazaré. Só que devido à minha educação, aos meus princípios, meus conhecimentos, meu sangue azul nas veias, eu não posso admitir que tenha sido ele, tenha sido o Messias, que tenha curado nossa filha, não posso admitir isso. Ele, Publius, conseguiu contar assim, resumidamente, né, e a conversa dele com o Messias, o que aconteceu, mas assim, bem por cima, bem resumidamente, não queria entrar muito em detalhes, sabe? Aí Lívia escutou, né, ali atentamente, mas também nem expôs sua opinião, né? Porque ela sabia que tinha sido Jesus, mas ela não ia falar isso pra Publius, né? Senão eles iam começar outra discussão ali. Mas no íntimo dela, ela agradecia demais a Jesus. Ela falava obrigada, obrigada, Jesus. Ela sabia que tinha sido ele, sabia que ele ia ouvir as suas preces, né? Ela sabia que ele já era um ser muito superior. E ela ainda queria agradecê-lo pessoalmente antes de voltar pra Roma. Bom, nisso, vida que segue, né? Passou ali uns 4 dias, desde, né, de o ocorrido. Aí ali, né, o outro filhinho do casal, o Marcos, gente, o esquecido no rolê. Marcos, ninguém fala do Marcos. Todo mundo só falava da Flavinha. Marcos estava ali prestes a completar 1 ano de idade, né? E daí a Semele, ela que era... Lembra a Semele? Semele que veio junto com a Ana, Semele que era um capeta, mas ninguém sabia disso ainda. Semele tava ali encarregada de cuidar do Marcos, né? Ela tinha bastante interesse ali no Marcos. Ela que botava o Marcos pra dormir, e ela que era meio que a babá do Marcos, né? E Ana cuidava da Flavinha junto com a Lívia. Beleza, tudo certo, até aí tudo bem, né? Até aí tudo ótimo. Aí, de repente, né, eles recebem uma visita de um homem com vestes romanas, né, que veio a cavalo. Era um escravo liberto, né, um escravo já liberto de Flamínio Severus. Ele veio trazer notícias de Roma. Notícias romanas. O que está acontecendo em Roma, será, né? Notícias ali, né, de Flamínio e Calpurnia e alguns presentinhos também. Eram umas lembrancinhas, algumas coisas ali que Flamínio e Calpurnia tinham mandado para Publius e Lívia. Ali fala que Lívia recebeu um bolo de dinheiro. Era um presente da Calpurnia, né? Lívia recebeu um pix. Lívia recebeu um pix da sua amiga Calpurnia. É só uma lembrancinha pra ela, pros filhinhos, enfim, né? Aí, né, Publius já se empolgou e também quis mandar umas lembranças, umas coisas ali pro Flamínio, né? Pra contar o que tá acontecendo, né? Nos últimos tempos, né? E ali, contar da melhora da Flavinha. Dizendo que a Flavinha se curou graças ao clima da Galileia. Publius teve a coragem de falar que a Flavinha se curou graças ao clima da Galileia. Pois é. Ele falou ali, né, um pouco de Jesus, mas não disse que foi Jesus que curou a Flavinha. Ai, Publius lembra. Aí, né, eles aproveitaram pra falar ali na carta que eles retornariam a Roma dentro de 1 mês, mais ou menos, graças à melhora da Flavinha. Mas por que dentro de 1 mês? Por que não pode ir hoje, agora? Façam os maus, já vão, antes das tragédias acontecerem. E é isso, meu povo. É isso que acontece no capítulo de hoje. Muito bonito, né? Muito lindo, muito especial, mágico, magnífico, tudo de bom. O capítulo de Jesus.
Esse é de longe o meu capítulo favorito, né? Meu capítulo favorito da história, onde tem aquela minha cena favorita que eu amo de paixão. E eu vivo falando agora na minha vida, só daqui a milênios, né? Pra tudo eu falo, só daqui a milênios. Que a paz de Jesus esteja com todos nós sempre, né? E agora Públio vai sentir na pele a dor de ter negado Jesus. Infelizmente, né, gente? Mas se você não vai pelo amor, você vai pela dor, né? Um dia ele ia seguir Jesus. Mas uma pena que seria pela dor, né? O próximo capítulo é o rapto. Já começamos bem, né? O próximo capítulo, então, é o rapto. Quem que vai ser raptado, gente? Quem que vai ser sequestrado? Pelo amor de Deus, né? Então é isso, cristãos. Um beijo, fiquem com Deus. Deixa o like, não esqueça de deixar o like, isso é muito importante pro vídeo. Se você gostou, mande pros seus amigos. E se você não gostou, mande pros inimigos. Um beijo e tchau!